Paz do Senhor, meus amados. Que maravilha, que bom estar com os irmãos. Vamos para o livro de Josué, capítulo 9, por favor. Enquanto você folheia a sua Bíblia, estamos iniciando hoje a Conferência da Família. Ontem estivemos aqui na casa de Maqui e foi um momento muito especial. Meu coração muito se alegrou em Deus, pelo que nós vivemos, sentimos aqui nesta casa. Hoje nós iniciamos uma série de mensagens que concluiremos no domingo à noite. Eu estarei ministrando hoje, minha esposa ministra amanhã pela manhã, e à noite eu concluo essa mensagem. Eu quero convidar você a não perder. Faz um esforço, põe no teu coração, senta isso no teu entendimento. Eu vou ao arraial ouvir o que Deus tem para mim. Essa mensagem também fica gravada, você pode estar ouvindo, tendo acesso a ela depois. As coisas que você vai ouvir aqui são coisas que você já conhece. Eu só quero relembrar você algumas coisas e potencializá-las. E eu queria que você ouvisse, você digerisse e no final tomasse algumas decisões, se forem necessárias. Que o Espírito do Senhor continue falando com vocês mais uma vez. Abriram em Josué 9. Antes de ler o texto, eu vou fazer um sermão textual, então eu vou pedir que você mantenha no aberto, porque nós vamos ler alguns textos alternados. A mensagem que eu tenho hoje no meu coração inicia-se a falar do poder das alianças. Essa é uma palavra que se repete muito na Bíblia, alianças. Se a gente for dar outro nome à Bíblia, poderíamos chamar de o livro das alianças. Quando nós folheamos as Sagradas Escrituras, é isso que nós encontramos. Logo no início, a aliança de Deus com Noé. Esta aliança continua se propagando e nós vemos mais adiante a aliança do próprio Deus com Abraão. E olha que aliança forte quando ele diz, eu juro por mim mesmo. É uma aliança muito forte. Se nós continuarmos folheando um pouco mais a Bíblia, encontraremos alianças estabelecidas entre Davi e Jonatas, alianças que foram além da sua geração, alcançando os seus descendentes. Alianças como a de Ruth e Noemi, sogra e nora, aliança tão linda, onde a famosa frase que é citada, teu Deus, meu Deus, onde tu pousar, eu pousarei. Alianças entre homens, alianças entre mulheres, aliança entre familiares, aliança entre homens e Deus. A maior delas, a aliança de Jesus Cristo, quando ele tomou o cálice da nova aliança. Então a Bíblia é um livro de alianças. E é no capítulo 9 que eu tenho mais uma dessas alianças sendo costuradas. Ao olhar para o capítulo 9, no versículo de número 6, Josué, o homem que agora está conduzindo o povo até a terra prometida, depois de receber o desafio de adentrar as promessas, de possuir as promessas, ele está feliz, teve uma vitória, venceu a batalha épica na cidade de Jericó, muralhas enormes caíram ao chão, depois ele tem uma experiência na cidade de Ai, e no capítulo 9, feliz e sorridente, ele é convidado no Vale de Gilgal a fazer uma aliança. Veja o que diz o versículo 6, capítulo 9, versículo 6, e eles foram até Josué, ao acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel, nós viemos de uma nação distante, faça agora uma aliança conosco. Essa expressão que agora está sendo dita diante de Josué, parece uma expressão romântica, bela e fascinante. Todavia, essa expressão é um indício para uma aliança um tanto conturbada. E eu quero pontuar algumas coisas do que se passa no capítulo 9. Lá está Josué, feliz da vida, contente, porque viu as muralhas de Jericó cair, porque o nome de Deus foi glorificado, as notícias se espalharam, e agora aparecem uns moços sujos, com os sapatos um tanto empoeirados, as sandálias empoeiradas, carregando um odre velho e pães secos, pães borolentos, como própria diz o texto. E eles se aproximam de Josué e perguntam, de onde você vem? Para onde é que vocês estão indo? Ele disse, olha, nós estamos indo de uma nação tão distante, mas tão distante. E o que vocês fazem aqui? Viemos fazer uma aliança com vocês. Mas por quê? Porque ouvimos falar que Deus é com vocês. Ouvimos falar que Deus está no meio de vocês. Chegou aos nossos ouvidos as notícias do que aconteceu em Jericó, do que aconteceu por onde vocês passaram. O Deus de vocês é forte, é tremendo. Faça uma aliança conosco. Faça uma aliança junto de nós. E quando essa aliança agora é proposta, Josué
simplesmente olha para um lado, olha para o outro e faz uma aliança. Essa aliança que agora é feita, é uma aliança feita baseada numa única decisão. E o versículo 14 diz que a decisão que não esteve presente foi essa. Capítulo 9, versículo 14. Os homens tomaram das suas provisões e não pediram. Está tão bonito. A história é tão bonita que eles olharam e disseram: é claro que nós vamos fazer uma aliança. Vem cá, vamos trocar aqui os alimentos. Na cultura oriental havia várias formas nesse tempo de se fazer aliança. Existia a aliança de sangue, é a aliança que olhamos em Deus e Abraão, quando sacrificavam animais e andavam entre eles. Havia a aliança de troca de sandálias, foi o que aconteceu quando foi resgatado as terras de Noemi. Mas essa aliança é estabelecida na troca de mantimentos. E a troca de mantimentos era para dizer: eu cuido de você, você cuida de mim. E eles agora estão olhando um para o outro e disseram: tudo bem, se você quer uma aliança, que tal? E juntos trocam o mantimento e dizem: nós estamos fazendo uma aliança. Parece bonito, só que tudo que se faz sem o conselho do Senhor acaba acrescentando dores. E é isso que vai acontecer logo a seguir, porque logo no capítulo 10, quando eles estão prosseguindo a jornada rumo à terra prometida, quem eles encontram? Os gibeonitas. E olhando para os gibeonitas, eles dizem: essa é a terra que iremos conquistar, essa é a nação que Deus nos dará a possuir. E quando eles entram, quem está na porta? Os moços, de sandálias empoeiradas, de pães bolorentos, de odres velhos, dizendo: lembra de nós? Nós temos uma aliança. Quando eles disseram que nós somos os homens que temos uma aliança com vocês, eles estão dizendo: fizemos um pacto, e nesse pacto você cuida de mim, eu cuido de você, então vocês não podem nos destruir, vocês não podem nos matar. E aqui começa uma narração de algo que eu quero que você entenda. A experiência do capítulo 9 fala de um homem que não consulta ao Senhor e faz uma aliança precipitada. E por causa das alianças precipitadas, problemas estão diante de si. Falando de alianças precipitadas, você percebe o quanto a precipitação é danosa? O quanto a precipitação tem levado pessoas a pagarem um preço árduo? Deixa eu te lembrar de Abraão. Ele está caminhando e esperando em Deus, até que uma proposta diz: moço, faça assim, tome esta mulher para você, deite-se com ela, vai nascer um menino, é a promessa. Precipitadamente, Agar agora está sendo dada aos braços de Abraão, e nasce não só um filho, mas com ele um enorme problema que perpetua por gerações. Precipitações foi o que aconteceu no reino de Saul, quando este Saul está perto de ser confirmado como rei de Israel, e ele simplesmente se precipita, vendo o povo ir embora, vendo o povo se dispersar, ele diz: não, eu preciso fazer alguma coisa, e apressadamente, precipitadamente, oferece sacrifícios de coisas que não era ele que podia fazer. E naquele dia, ele ouviu a famosa frase: Deus rejeitou o teu reino. Hoje Deus confirmaria o teu reinado, mas por causa da tua atitude, Ele escolherá outro melhor do que tu. Que frase dolorosa de se ouvir. A precipitação sempre nos leva a um preço muito alto a se pagar. E quando o Josué está precipitado, eu penso que no mínimo duas coisas o levou a isso. Primeiro, as aparências. É claro, o moço vem de longe, a história é bonita, viemos para fazer uma aliança contigo. Quem não tem se enganado pelas aparências? Samuel se enganou. Samuel é um homem que ouve Deus, que sente Deus, que caminha com Deus, e quando entrou na casa de Jessé, olhou para os filhos e diz: eis diante de mim o futuro rei de Israel. É preciso Deus dizer: Samuel, não olhe pela aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. As aparências enganam até profetas, quanto mais pessoas que não têm esse nível de relacionamento com o Senhor. As aparências são capazes de transformar, de enganar, de seduzir e levar pessoas que estão no paraíso como Eva a se deixar levar pelas propostas aparentemente boas. Coma, não vai acontecer nada. Toma, você vai ser igual a ele. E por causa disso, problemas estão acontecendo. Josué olhou e disse: é claro que isso aqui é de Deus. Olha só, Deus vai ser glorificado. Vamos só fazer uma aliança.
as precipitações estão levando muitas pessoas a viverem um preço muito alto. A segunda coisa que eu penso que leva Josué a tomar uma atitude precipitada são as palavras envoltas. Veja que ele não faz uma aliança só. Ele e os anciãos de Israel estão fazendo uma aliança. Então eu imagino que nessa hora um olhou para o outro, e me permita dar nomes fictícios. E aí, João, o que você diz? É claro, pai? E aí, Maria? Bom, eu acho que Deus está nesse negócio. E começa um burbúrio de palavras, com palavras caminhando para essa direção, e de repente, sem consultar o Senhor, eles estão fazendo alianças. Só que, como alianças precipitadas acrescentam problemas, aqui estão os problemas. Os primeiros problemas que estouram são problemas internos. No versículo de número 18, o autor descreve que logo quando viram que os homens que seriam mortos pelas espadas foram aqueles que mentiram, dizendo que tinham vindo de longe, agora desperta dentro da congregação uma murmuração. O versículo 18 do capítulo 9 diz: e os filhos de Israel não puderam ferir, porque os príncipes das congregações haviam jurado a eles pelo Senhor Deus de Israel. E olha como encerra essa frase: porém, toda a congregação israelita queixou-se. Na versão King James diz: murmurou contra os príncipes. Isso fala de conflitos internos. Agora que o povo viu que não podia se fazer nada, começou uma murmuração, começou uma reclamação. Mas também você fez isso? Mas não, eu fiz por causa de você. Não, mas você não consultou o Senhor, você que é o líder, você que tinha que consultar. E nesse negócio todo começam aquelas murmurações, começam aquelas palavras que são difíceis de ouvir. Quem nos acompanha no nosso canal no YouTube sabe que um dia eu postei uma experiência que vivenciamos alguns anos atrás. E essas experiências eu gosto de extrair lições para mim. Cá estou eu dirigindo o carro, do meu lado minha esposa e um casal de jovens atrás, e eu aqui dirigindo o carro na minha grande experiência de motorista, quando minha esposa olhou para mim e disse: não entro por essa rua, esse carro vai atolar. Mas eu sou motorista habilitado, ela não sabe nem dirigir carro, movido pela minha arrogância, altivez e não capacidade de admitir que alguém que não sabia dirigir estava correto. Então eu engatei a marcha, acelerei e atolei o carro. E pior do que atolar o carro é o conflito interno que ecoa dentro da alma dizendo: eu te falei, você não me ouviu. Isso acontece com você? Essa palavra parece que está programada. Todas as vezes que a gente erra, tem alguém para dizer assim: eu te avisei, você não quis me ouvir, se eu tivesse me ouvido, não tinha acontecido assim. Conflitos internos. Mas não só conflitos internos estão acontecendo, conflitos externos estão estourando diante dos olhos de Israel. No capítulo de número 10, agora esse povo, os gibeonitas, que não puderam ser mortos por causa da aliança e se tornaram motivo de murmuração em Israel, esses gibeonitas mandam uma carta dizendo: vem, ô Josué, tu e todo Israel, vem e luta ao nosso favor, porque 5 reinos se uniram para nos destruir. E quando eles enviam uma carta, o versículo 6 do capítulo 10 descreve um conflito externo. Veja o que diz o versículo 6 do capítulo 10. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Se não bastasse um problema interno da congregação dizendo: vocês são culpados, vocês deviam ter feito diferente, vocês não deviam agir assim, agora os conflitos externos, seguido de uma carta dizendo: estamos em guerra, 5 nações, vem e lute por nós. Lutas desnecessárias, conflitos que não eram necessários serem travados, tudo por causa de alianças precipitadas. Olhe para mim, eu estou te dando todo esse contexto para chamar a sua atenção para um detalhe. Todos nós, na vida, construímos alianças, e a família, ela é uma aliança.
E quando nós olhamos para isso, eu posso extrair algumas coisas, e eu quero começar me dirigindo para os jovens solteiros. Jovens, não tomem alianças precipitadas. O que mais tem levado a juventude a alianças precipitadas são as aparências. Ela é linda, pastor. Pastor, só pode ser de Deus. As aparências. Você já viu o que diz a Bíblia? Que ao tolo, há caminhos que aos homens parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de jovens. Não construa uma família baseada nas aparências. O cabelo dela é lindo, pode dar um problema esse cabelo cair. Não, mas ela é um violão, ela pode engordar. Não, mas olha, você precisa ver os olhos, pode dar um glaucoma e as coisas ficarem feias. Pastor, meu marido, eu não vou nem falar porque isso vai respingar em mim, né, pastor? Não haja pelas aparências e nem pelas palavras de quem está de fora, apenas te empurrando para entrar. Um dia eu estava em Guaraciaba do Norte, em uma cidade chamada Nova Viçosa, ali no Ceará, uma cidade fria. E nós estávamos no encontro de famílias, de casais, eu levei os obreiros comigo, nós estamos juntos, e como o lugar era muito frio, eu tentando provocar os obreiros, vamos tomar banho de piscina, porque na piscina a água é quentinha, e te buguei dentro da piscina. Que tragédia. Mas eu não queria admitir e sofrer sozinho, então eu convidei os obreiros, pula dentro, está bem boazinha, bem boazinha. E eles viram que eu não parava de me movimentar, porque o negócio estava feio, e um irmão disse assim, me lembrei de uma frase, parece casamento, quem está dentro está chamando para entrar, e quem está fora tem que tomar cuidado para não pular. E eu estou lembrando dessa frase para dizer assim, quem está do lado pode estar dizendo assim, vai lá irmão, casa com ela, é verdade, foi Deus que mandou, foi isso aqui, vai lá. Mas nenhuma palavra é melhor do que ouvir a própria voz de Deus. Fulano diz, cicrano diz, eu tenho muito medo quando alguém diz para mim, eu estou casando com ele porque Deus falou comigo através de um profeta. Eu acredito em profeta, eu estou debaixo de palavra de profecia, mas o amor é uma decisão que nem Deus interfere, é uma decisão sua de escolher. Então como é que eu busco a Deus? Senhor, me dá a direção. E sabe como Ele dá a direção? Testificando paz. Com os pais, com seus familiares. Se você está entrando num relacionamento que você não tem a bênção dos pais, fique atento. Se você está entrando num relacionamento em que você não tem a bênção daqueles que são seus genitores, cuidado, isso pode ser um barco furado. Não, mas eu quero, mas irmão, ele nem dá fé, toma umas, não, vou ganhar ele para Jesus. Alianças precipitadas são resultado de pessoas que não olharam as coisas à sua volta, se enganaram pelas aparências ou se deixaram levar por palavras terceiras, e aí estão agora enfrentando problemas, enfrentando conflitos internos e externos. Guerras que não precisavam serem travadas, estão sendo travadas por decisões mal tomadas, sem a direção do Senhor. Para os casados, talvez estejam dizendo, pastor, eu só gostaria de ter ouvido essa mensagem antes de casar. Que pena que eu ouvi ela tarde demais. Mas calma, a mensagem não acaba aqui. Quando agora os conflitos internos e externos começam a cercar Josué, e as pessoas reclamam de um lado e uma guerra história do outro, Josué, que não consultou o Senhor, agora vai consultar. E sabe o que diz o versículo de número 8 do capítulo 10? Olhe para lá. No versículo 8 do capítulo 10 diz, e o Senhor falou a Josué, não os temas, porque os tenho dado na sua mão, nenhum deles te poderá resistir. Agora, no meio desse conflito, Josué tem a decisão de seguir ou retroceder. E a direção que Deus dá para Josué não é retroceda, abandone isso, já que você entrou precipitadamente, pare com isso. Josué, na lógica humana, poderia dizer, olha, vamos fazer o seguinte, nós começamos errado, vamos parar por aqui, nós começamos a coisa precipitada, ninguém buscou a Deus, então segue teu caminho, que eu sigo o meu, a guerra é tua, eu não tenho nada a ver com isso, vai para lá, luta, e eu vou seguir a minha. Só que as alianças são algo tão sério, que nem Deus
aconselhou isso a Josué. Quando Josué está a orar, sabe qual é a direção de Deus? Não abandone a sua aliança. Não abandone aquilo que você construiu, o pacto que você formou. Vai, lute esta batalha. E eu estou caminhando aqui para dizer a você casado, se você entrou num relacionamento, não conhecia Jesus, e entrou num relacionamento que agora gera conflitos internos e externos, você tem duas opções: desistir ou prosseguir. Desistir é a primeira opção que as pessoas sempre veem. É por isso que é crescente o índice de divórcio. É por isso que é crescente o número de casais que abandonam, deixam, casais que abandonam um ao outro, pais que abandonam filhos, filhos que abandonam seus pais. Nós estamos diante de uma realidade onde a primeira opção é logo a que abraçamos. Só que eu preciso te dizer uma coisa: nenhuma aliança é quebrada sem deixar fissuras ou arranhões em quem dela participou. Eu sou filho de pais separados. Meus pais se separaram e as marcas das decisões deles respingam em nós. E não apenas os filhos sofrem, há um contexto em torno disso que sofrem. Eu sou pastor há 2 décadas e eu tenho que admitir que o índice de divórcio e de novo casamento chegou a níveis alarmantes dentro das igrejas. Mas o que parece estar sendo aceito ou tolerável dentro das igrejas carrega com isso um índice de problemas. Eu pastoreio pessoas em que o filho está aqui com a mãe e o padrasto no culto, e de repente, quando nós dizemos assim, se una com a sua família para orar, o filho não sabe se fica com a mãe e o padrasto, ou se vai para o outro banco onde está o pai e a madrasta. Como você acha que fica a cabeça dessa criança? Eles estão lá, são crentes, eu pastoreio essas pessoas, eu não estou falando de coisas que eu li. Essa criança tem tudo para crescer com problemas, e eu estou falando de algo que eu convivo com ela, porque na cabeça de uma criança é muito estranho isso. Nenhum divórcio, nenhuma aliança quebrada vem a troco de nada, ela acrescenta dores, rupturas causam feridas. Nós podemos ter a opção do divórcio, mas a segunda opção pode ser a melhor que você deve escolher, de prosseguir. Ah, pastor, você está dizendo isso porque não é com você. Então vamos para Josué. Josué estar aqui dizendo, e aí, Senhor, eu quebro a aliança, eu precipitei, o Senhor me dá o direito de voltar. Deus disse, não, Senhor, vá para a batalha, lute. Você não entrou nessa luta? Lute. E Josué vai lutar. Eu imagino Josué agora tendo que acalmar o povo, porque estavam murmurando, e dizer assim, meus irmãos, é o seguinte, nós temos uma batalha contra 5 reinos, e eu sei que nós fizemos uma aliança precipitada, só que a aliança não se quebra. Vocês lutam comigo? E agora ele convence o povo a ir para a batalha, e quando eles vão para a batalha, o versículo de número 11 diz, e sucedeu o quê? Capítulo 10, versículo 11, sucedeu que fugindo eles diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor, eu disse quem? Lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva, do que os que morreram pela espada dos filhos de Israel. Dá para você pegar o que está acontecendo aqui? Deus não apenas diz, vá, Deus diz, eu vou com você. Porque quando Josué vai para a guerra, e ele vai com a bainha, com a espada na sua mão, Deus vai presente, e enquanto ele luta, dos céus grandes pedras caem, e o texto é fenomenal em dizer que mais morreram pelas pedras que caíram do céu, do que pela espada dos homens. E quando eu leio esse texto, então isso diz para mim, que quem decide lutar pela sua casa, deve ter a certeza de que não vai lutar só, o Senhor lutará por você. Então desistir é uma opção, não a melhor. Lutar é uma opção, a mais difícil. Mas sabe qual é o bom disso? Se o Senhor está conosco, a vitória vai vir. Queridos irmãos, eu casei jovem. Na verdade, tudo na minha vida foi muito cedo. Eu, por ser filho de pais separados, fui criado depois junto de minha avó, e logo cedo tive que trabalhar, aprender a responsabilidade da vida. Aos 14 anos de idade, eu já assumi as minhas despesas
as coisas básicas da minha vida. Aprendi a trabalhar cedo, desenvolvi uma cabeça antes do tempo. Meu pastor me disse que eu sou uma banana de carbureto, aquela que amadureceu forçado pelas circunstâncias. Então cedo eu me converti a Cristo, aos 13 anos, cedo eu fui chamado para o ministério, aos 18 anos eu estou ordenado evangelista, aos 27 ordenado pastor, cedo nós casamos, com 16 anos eu conheço Carminha, namoramos 3 anos, aos 19 casamos, aos 21 somos pai de um garoto que vai fazer 21 anos agora no final do mês. Tudo foi muito rápido, muito cedo na nossa vida. Com 41 anos de vida, as coisas foram tão cedo que os cabelos já ficaram desse jeito. Mas é assim, quando não ficam brancos, eles, caem. Eu sinto algumas coisas acontecendo, pastor Rildo, contigo. Foi muito cedo. Mas vocês que conhecem o Adriano pregando, com a sua família, com a sua esposa, precisam saber das batalhas que eu precisei travar. Cá estou eu, feliz no ministério, eu fui para o ministério solteiro, já era noivo de Carminha, casamos, e com essa menina que tem caráter, eu passei 3 anos para conhecê-la, conhecer seu pai, conhecer sua família, decidimos casar. Agora, quando casei com Carminha, eu estou em casa e eu disse: filha, um irmão está precisando de visita, vem comigo? Sabe qual é a resposta dela? Vá só. Eu lhe disse para você que eu não gosto disso. Conte comigo para o que deve mas eu não me envolvo com o ministério. Você tem meu apoio para tudo, mas não espere isso de mim. Eu não tenho chamado. Eu poderia botar a mão na cabeça e dizer assim: que besteira eu fiz na vida, que burrada eu fiz na vida. Mas sabe o que foi que eu fiz? Senhor, esta é a mulher das minhas alianças, eu preciso dela, transforme ela. Eu fui fazer minha visita sozinho. Fui uma vez, fui 1 ano, fui 2 anos. Foram 6 anos esperando Deus acordar a Carminha, esperando o Espírito despertar a Carminha. Você acha que foi fácil? Era mais fácil desistir. Não, eu me precipitei, essa menina não pode, Deus não me deu ela. Mas eu entendi que tudo que é bom tem um preço a se pagar. E eu esperei 6 anos em oração, até que Deus acordou minha esposa. Hoje não sou eu que chamo Carminha, é Carminha que me chama para fazer visitas. É Carminha que tem vivenciado, que hoje eu sou resultado do que ela tem construído no altar da oração. Eu reconheço a importância da minha mulher na minha vida. Vocês a ouvirão pregar amanhã. Hoje, quando eu sento na cadeira e a vejo pregando, eu fico igual um pai quando vê o filho crescendo, eu fico babando. E para que eu possa contar isso hoje, eu tive que lutar. Com quais lutas, com quais armas você está lutando pelo seu casamento? Lute com a oração. O Josué, que não orou para pedir conselho, certamente orou: e aí, Senhor, vamos? E com certeza Deus veio junto. E o que é mais fascinante, irmãos, é que Josué desenvolveu a aptidão, o caminho da oração, e que agora, vendo as pedras caindo, o povo dos inimigos sendo derrotados, ele faz outra oração no versículo 12. E veja o que ele diz: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus morreu na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e lua, detente no vale de Aijalon. E o sol deteve-se, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isto não está escrito no livro de Jasher? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr por quase um dia inteiro. Josué, que está vendo que Deus está com ele e que a oração é o caminho, e eu preciso reforçar essa palavra: guerras naturais se lutam com armas naturais, mas guerras espirituais se lutam com armas espirituais. Não é falando que se muda teu esposo, não é falando que se transforma tua mulher, não é falando que transforma teu filho, é de joelho. Porque se a oração falhar, todo o resto está fadado a fracassar. Ore, meu irmão. E Josué orou, Deus vem com ele, as pedras estão caindo, e agora, cheio dessa expectativa de fé, ele agora ora dizendo: sol, detente aí no vale de Aijalon. Ô lua, detente aí no vale de Gilgal. E a Bíblia diz que
o sol e a lua deteram-se nos seus lugares. A expressão do texto é: o sol e a lua parou. E se os cientistas céticos de plantão disserem que mentira, sol e lua nunca se moveram, o sol nunca se moveu, ele é o centro de toda a galáxia, então eu diria que o milagre foi maior ainda, porque se o sol não parou, todo o sistema planetário teve que parar, por causa de um homem que decidiu orar, lutar. E o versículo seguinte encerra dizendo: e não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deixa eu te falar uma coisa: homens que decidem lutar pelas suas esposas viverão dias memoráveis. Mulheres que decidem lutar pelos seus maridos viverão dias memoráveis. Mães que decidem lutar por seus filhos um dia contarão histórias que outros não conseguiram contar. Porque o que Deus faz por quem decide honrar as alianças é algo memorável. Eu pastorei uma senhora por nome Laura Sotero do Amaral. A primeira igreja que construímos, o primeiro templo que construímos na cidade era vizinho à sua casa. Seu marido, Tarciso Ferreira do Amaral, um homem muito brabo, aquele cearense zangado. E quando soube que compramos o terreno, ele, muito explosivo, começou a dizer: agora pronto, acabou a minha paz, agora vai abrir aqui um cabaré. E começou um monte de coisa, e nós construindo, e ele jogando praga, e começamos os cultos. Mas só que enquanto nós estávamos fazendo isso e ele brigando, sua esposa, na janela do quarto, que ficava rente com o altar, começou a ouvir a palavra. Por um ano, Laura Sotero, na hora do culto, sentava na sua cama e ouvia a pregação. Enquanto ele reclamava, ela escutava. Depois de um ano, Laura entra pela porta da igreja, e eu estava lá. No dia em que é feito o convite, a pastora Maria Amaral estava pregando, e ela nem terminou de pregar, quando Laura entra pelo corredor chorando e diz: eu quero aceitar Jesus. Ela passou um ano ouvindo. Quando ela aceitou Jesus, como é que você acha que Tarciso ficou? Furiosíssimo. Agora esse negócio de crente na minha casa, jamais eu aceito isso. E ele partiu para a agressividade com ela. Laura, que tinha lutado por um marido que era alcoólatra, que há mais de 25 anos lutava por um marido agressivo e ignorante, agora está tendo um marido que luta por causa da sua fé. E ela disse: você até ontem lutou contra mim, mas agora você vai ter que lutar contra o meu Deus. Sabe o que Laura fez? Orou pelo Tarciso. E ela ficou em oração, e o Tarciso arrediu. Tarciso, de repente, começa a sentir uma dor no peito. Começa a sentir aperto. Tarciso está infartando. Tarciso agora é levado às pressas para o hospital. Barroquinha, cidade pequena, só unidade básica de saúde. Tarciso vai ser levado para Sobral. De Barroquinha a Sobral, 140 quilômetros. Para quem está tendo infarto, fatal. Ela está dentro de uma ambulância, Tarciso deitado na maca, tendo infarto, o enfermeiro sem saber o que fazer, quando Laura põe a mão na cabeça do Tarciso e diz: Deus, meu marido não está pronto para morrer. Se ele morrer desse jeito, ele vai para o inferno. Se há alguém que vai morrer hoje, o Senhor quer levar, leve a mim, mas deixe o meu marido de pé. Tarciso deu 3 paradas cardíacas. O médico, eu ouvi isso do médico. O médico não sabia como aquele homem estava de pé. Ele vai para Sobral, recebe o tratamento, volta para casa. Mas aceitou Jesus como Salvador. Eu batizei ele nas águas. Hoje o Tarciso já partiu para a eternidade, faz acho que uns 3 a 4 anos. Mas Laura ganhou seu marido para Jesus. Ela teve motivos para desistir, mas ela decidiu orar, e os céus, a cidade de Barroquinha, conta a história do Tarciso, antes de Cristo e depois de Cristo. Pense num homem que viveu os seus últimos anos crente, irmão. Meu amigo, olha, daqueles, um dos poucos velórios que me tirou o chão foi de Tarciso, porque Deus faz coisas memoráveis
em quem decide honrar as suas alianças. E agora que Josué está honrando a aliança, Deus para todo o sistema planetário, Deus intervém, grande é a sua vitória. E o que é mais fascinante é que quando essa história termina e eles estão perecendo, os reis dos amorreus, dos inimigos estão fugindo e eles entram dentro de uma caverna. Agora eles são pegos pelos soldados israelenses e trazidos para Josué. A cena é fascinante quando Josué agora os vê e faz o que diz o versículo 24. Olhe para o versículo 24. Sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, esse chamou a todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens da guerra que foram com eles: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços dele. Quando eu li esse texto, eu vi a cena. Os inimigos que um dia estavam dizendo: iremos aproveitar que está tendo um problema, conflito interno, e vamos agora destruir os gibeonitas e Israel. Agora os mesmos estão caídos ao chão e Josué com o pé no pescoço, dizendo: perdeu, o Senhor pelejou por nós. Me permita fazer uma conjectura: haverá um dia em que Deus colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o espírito que se levantou para destruir sua casa vai ficar debaixo dos seus pés, e você dizendo: perdeu, o Senhor me deu vitória. Mas só conta isso quem está disposto a honrar as alianças. Não abandone a mulher da sua aliança, não abandone os frutos do seu relacionamento, não abandone os seus filhos, lute por sua casa, lute pelos seus, porque aquilo que hoje é dor e lágrima não será encerrado assim, não concluirá a sua história dessa maneira. Deus é poderoso para intervir, e se os céus se movem a favor dos que honram a aliança, então tenha certeza, não será diferente com você, não será diferente conosco. Amanhã eu quero que você ouça o que Deus fez na vida do nosso filho, e o que Deus fez na minha casa, naquilo que eu contei sobre a minha esposa, naquilo que vocês vão ouvir acerca do nosso filho. Esse é o Deus das famílias, esse é o Deus das alianças, vai fazer no seu casamento. Sabe aquele marido que não quer nada com Jesus? Você ainda vai estar adorando a Deus e Ele bem pertinho de você. Sabe aquela mulher que tem sido tão complicada? Jesus é poderoso para transformá-la e ela ser bênção na sua vida. Sabe aquele filho que está sendo motivo de decepção? Deus é poderoso para reescrever uma história, fazer algo inexplicável, de modo que todos possam olhar e dizer: de fato, Deus é Deus das alianças. Então eu te falo mais uma vez: não quebre sua aliança, honrem as alianças.